Um empresário bilionário descobre a filha de sua faxineira estudando às 3 da madrugada, mas o que ela revelou em seguida mudou completamente sua vida e abalou tudo o que ele acreditava sobre sucesso. A mansão estava em silêncio absoluto quando Marcos Tavares desceu as escadas em busca de um copo d'água. Era 3 horas da manhã de uma quarta-feira comum, e o magnata do setor de tecnologia não conseguia dormir após mais uma reunião estressante com investidores internacionais. Aos 42 anos, Marcos havia construído um império do zero, transformando uma pequena startup em uma das maiores empresas de software da América Latina. Sua rotina era implacável: acordar às 5 da manhã, treinar por 1 hora, revisar relatórios financeiros durante o café, reuniões consecutivas até o final da tarde e trabalhar até tarde da noite em sua sala particular. Casado com Patrícia, uma médica que raramente estava em casa devido aos plantões, Marcos vivia em uma bolha de luxo e solidão. Quando se aproximou da cozinha, notou uma luz suave vazando por debaixo da porta. Estranhou imediatamente. Dona Amélia, a faxineira que trabalhava para ele há quase 5 anos, sempre saía às 7 da noite. Quem poderia estar ali àquela hora? Com cuidado, empurrou a porta entreaberta e se deparou com uma cena que o deixou completamente desconcertado. Sentada à mesa da cozinha, sob a luz fraca da luminária, estava uma jovem de aproximadamente 17 anos. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desarrumado, e ela vestia um pijama simples e desbotado. À sua frente, espalhados pela mesa, havia livros didáticos, cadernos repletos de anotações, calculadora e uma caneca de café que exalava vapor. A garota estava tão concentrada resolvendo equações matemáticas que nem percebeu a presença dele. Marcos ficou parado na entrada, observando. Havia algo de profundamente comovente naquela imagem. A determinação visível no rosto da jovem, a forma como mordia levemente o lábio inferior enquanto pensava, a postura curvada sobre os livros, como se nada mais no mundo importasse naquele momento. Ele reconheceu a garota. Era Isabela, a filha de Dona Amélia. Ele a tinha visto algumas vezes, sempre de passagem, quando ela vinha buscar a mãe no final do expediente, mas nunca havia realmente prestado atenção nela. Desculpe, disse ele suavemente, tentando não assustá-la. Isabela deu um pulo na cadeira, virando-se bruscamente com os olhos arregalados de surpresa e um toque de medo. Os livros quase caíram da mesa. Senhor Tavares! Ela levantou-se rapidamente, as bochechas corando de constrangimento. Eu sinto muito, eu não deveria estar aqui, eu só... A voz dela falhou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Minha mãe me deixou ficar porque em casa não tem luz suficiente para estudar à noite, e eu preciso terminar essas lições. Eu juro que não vou atrapalhar nada. Por favor, não brigue com ela. Ela só estava tentando me ajudar. As palavras saíram atropeladas, carregadas de pânico. Marcos ergueu as mãos em um gesto apaziguador, sentindo uma pontada estranha no peito diante do desespero da garota. Calma, calma, ele disse com uma voz mais gentil do que pretendia. Você não está em apuros. Eu só fiquei surpreso em encontrar alguém aqui. Por que você está estudando a essa hora? Isabela enxugou os olhos rapidamente, ainda tremendo um pouco. Eu trabalho em uma lanchonete das 3 da tarde até às 10 da noite. Quando chego em casa, minha mãe já está dormindo, porque ela precisa acordar cedo para vir trabalhar aqui. E nossa casa... Ela hesitou, envergonhada. A luz do poste da rua não entra bem na sala, então fica muito escuro para ler. Minha mãe disse que eu podia usar a cozinha aqui algumas noites, só até terminar as provas finais. Eu sempre limpo tudo antes de ir embora. Prometo que não deixo bagunça. Marcos sentiu algo se contrair dentro dele. Ele se aproximou devagar e puxou uma cadeira, sentando-se à mesa com ela. Isabela o observou com incerteza, sem saber se deveria continuar ali ou sair correndo. Você estuda à noite e trabalha à tarde? Ele perguntou. Quando você tem aulas? De manhã, das 7 ao meio-dia. Eu estudo no último ano do ensino médio. As provas finais começam na próxima semana, e se eu não tirar notas altas, não vou conseguir a bolsa de estudos que preciso para a universidade. Que curso você quer fazer? Engenharia de software, ela respondeu, e havia um brilho de paixão em seus olhos quando disse isso. Quero criar programas que possam ajudar pessoas como a minha mãe a terem uma vida mais fácil. Aplicativos que facilitem o trabalho doméstico, que economizem tempo, que conectem trabalhadores com oportunidades melhores. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Engenharia de software, a mesma área que o havia tornado um homem rico e poderoso. E ali estava uma garota de 17 anos,
filha de sua faxineira, estudando às 3 da manhã em sua cozinha porque não tinha luz adequada em casa, sonhando exatamente com a mesma coisa. Posso ver o que você está estudando? Ele perguntou. Isabela hesitou, mas então empurrou um dos cadernos em sua direção. Marcos folheou as páginas e o que viu o deixou genuinamente impressionado. As anotações eram meticulosas, organizadas, repletas de diagramas e códigos escritos à mão. Ela estava estudando algoritmos avançados, estruturas de dados, lógica de programação. O nível de compreensão demonstrado ali era equiparável ao de universitários em semestres avançados. Você aprendeu isso sozinha? Ele perguntou incrédulo. Na escola a gente tem o básico, mas eu estudo por fora. Tem muitos cursos gratuitos na internet, vídeos, tutoriais. Eu anoto tudo e pratico quando consigo usar o computador da biblioteca pública aos sábados. Ela falou com simplicidade, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Marcos sentiu uma emoção estranha subindo por sua garganta. Ele vinha de uma família de classe média baixa. Seu pai era mecânico e sua mãe costureira. Ele havia conquistado uma bolsa de estudos integral para uma universidade particular, trabalhando em 3 empregos simultâneos para se sustentar. Ele entendia o sacrifício, a luta, o cansaço que vinha de tentar construir algo quando o mundo parecia conspirar contra você. Mas de alguma forma, ao longo dos anos, cercado por luxo e conforto, ele havia esquecido. Havia se desconectado daquela realidade. E agora diante dele estava alguém vivendo exatamente o que ele havia vivido décadas atrás. Antes que ele pudesse responder, a porta da cozinha se abriu novamente. Dona Amélia entrou apressada, ainda vestindo seu roupão de dormir, com os olhos arregalados de preocupação. Senhor Marcos, eu sinto muito. Ela começou imediatamente. Isa, o que eu falei para você sobre fazer barulho? Dona Amélia se virou para o patrão, as mãos tremendo. Por favor, senhor, não a mande embora. Ela é uma boa menina. Ela não está fazendo nada de errado. Ela só precisa de um lugar com luz para estudar. Marcos levantou-se e colocou uma mão gentil no ombro da mulher, que cuidava de sua casa com tanta dedicação. Dona Amélia, está tudo bem. Isabela não fez nada de errado. Na verdade, eu gostaria de conversar com vocês duas. Podem se sentar? As duas mulheres trocaram olhares nervosos, mas obedeceram. Marcos voltou a se sentar, cruzou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Dona Amélia, em todos esses anos trabalhando aqui, você nunca me contou sobre a situação de vocês. Nunca mencionou que não tinham luz adequada em casa ou que Isabela estava se matando de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Dona Amélia baixou os olhos envergonhada. Não era justo colocar nossos problemas no Senhor. O Senhor já faz muito por nós me dando esse emprego. Não posso pedir mais. Marcos sentiu um peso no peito. Ele percebia agora o quanto havia se isolado em sua própria realidade, ignorando completamente as vidas das pessoas ao seu redor. Quantas vezes havia passado por Dona Amélia sem realmente vê-la. Quantas conversas superficiais havia tido, nunca se importando de verdade em conhecer sua história. Eu quero ajudar, ele disse firmemente. Isabela, você disse que precisa de uma bolsa de estudos. Qual universidade? Universidade Federal. É a melhor em engenharia de software da região, mas a concorrência é absurda. Mais de 100 candidatos por vaga. Eu preciso estar entre os 5 melhores no processo seletivo para ter chance de bolsa integral. E você acha que consegue? Pela primeira vez, Isabela sorriu e havia uma confiança feroz naquele sorriso. Eu sei que consigo. Eu tenho estudado por 3 anos para isso. Não vou desistir agora. Marcos assentiu lentamente. Ele puxou o celular do bolso e começou a digitar algo. Após alguns minutos, colocou o aparelho de volta e olhou para as duas mulheres. A partir de amanhã, algumas coisas vão mudar. Primeiro, Dona Amélia, vou pagar para que uma empresa instale iluminação adequada na casa de vocês. Segundo, Isabela, você vai parar de trabalhar na lanchonete. O quê? As duas exclamaram ao mesmo tempo. Marcos ergueu a mão. Deixe-me terminar. Isabela, você vai trabalhar para mim. 4 horas por dia, 3 vezes por semana, como assistente júnior no departamento de desenvolvimento da minha empresa. Vou pagar um salário justo. E você vai aprender na prática o que estuda na teoria. Quando conseguir sua bolsa de estudos, e tenho certeza de que vai conseguir, vamos ajustar o horário para que você possa conciliar trabalho e universidade. Isabela estava boquiaberta, incapaz de formar palavras. Lágrimas começaram a rolar livremente por seu rosto. Dona Amélia cobriu a boca com as mãos, também chorando. Senhor Marcos, Dona Amélia sussurrou. Por que está fazendo isso? Marcos olhou para Isabela, para aquela garota determinada que estudava às 3 da manhã porque se recusava a desistir de seus sonhos. E ele viu a si mesmo.
viu o jovem que ele havia sido e percebeu que tinha o poder de fazer a diferença, de ser para alguém o que ninguém havia sido para ele. Porque eu já estive no lugar dela, ele disse simplesmente, e porque talento e dedicação não deveriam ser desperdiçados só porque alguém nasceu sem as mesmas oportunidades que outros. Naquela madrugada, na cozinha silenciosa de uma mansão, 3 vidas se cruzaram de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. E o que Marcos Tavares não sabia era que aquela decisão de ajudar Isabela seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas a vida dela, mas a dele também. Antes de continuar com essa história incrível, se você está gostando, deixa aquele like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias inspiradoras como essa para você. Nos dias que seguiram aquele encontro inesperado na cozinha, a vida de Isabela mudou de uma forma que ela jamais imaginou possível. Marcos cumpriu cada palavra que havia dito naquela madrugada. Uma equipe de eletricistas foi até a modesta casa onde Isabela e Dona Amélia moravam, instalando não apenas iluminação adequada, mas também reformando toda a fiação elétrica que estava precária e perigosa. Quando Isabela chegou em casa naquele dia e acendeu as luzes pela primeira vez, ela caiu de joelhos e chorou. Dona Amélia a abraçou e as duas ficaram ali, no meio da sala pequena, mas agora brilhantemente iluminada, sentindo uma gratidão que não cabia em palavras. Mas a verdadeira transformação começou quando Isabela deu seu primeiro dia de trabalho na Tavares Tech Solutions. Marcos pessoalmente a apresentou ao departamento de desenvolvimento, um andar inteiro repleto de programadores, designers e engenheiros trabalhando em projetos inovadores. Isabela estava visivelmente nervosa, apertando a alça de sua mochila gasta, enquanto era observada por profissionais experientes. Pessoal, Marcos anunciou à equipe reunida. Esta é Isabela Andrade. Ela é nossa nova assistente júnior e vai trabalhar diretamente conosco nos próximos meses. Sei que ela é jovem, mas confiem em mim quando digo que ela tem um talento excepcional. Tratem-na com respeito e ensinem tudo o que puderem. Alguns dos funcionários trocaram olhares céticos. Uma adolescente sem diploma universitário trabalhando em uma das empresas mais prestigiadas do setor. Parecia nepotismo, ou pior, algum tipo de caridade corporativa que só atrapalharia o fluxo de trabalho. Mas Marcos não era homem de tomar decisões impulsivas quando se tratava de negócios. Então, decidiram dar o benefício da dúvida. Isabela foi designada para trabalhar sob a supervisão de Daniel Moreira, o líder da equipe de desenvolvimento, um homem de 35 anos com uma reputação de ser exigente, mas justo. Nos primeiros dias, Daniel deu a ela tarefas simples. Revisar códigos básicos, documentar processos, organizar arquivos, eram tarefas administrativas que qualquer estagiário poderia fazer. Nada que realmente testasse suas habilidades. Mas Isabela absorvia tudo como uma esponja. Ela chegava meia hora mais cedo, ficava até depois do horário quando permitido, fazia perguntas inteligentes e anotava cada detalhe meticulosamente. Durante seu horário de almoço, em vez de sair com os outros funcionários, ela ficava estudando a documentação dos projetos em andamento, tentando entender a arquitetura complexa dos sistemas que a empresa desenvolvia. Foi na segunda semana que Daniel percebeu que havia algo diferente nela. A equipe estava enfrentando um problema irritante em um aplicativo que estavam desenvolvendo para um cliente importante. Um bug persistente que causava travamentos aleatórios e ninguém conseguia identificar a causa raiz. Após 3 dias de tentativas frustradas, a equipe estava exausta e sob pressão. Isabela, que havia estado observando as discussões silenciosamente, levantou a mão timidamente durante uma reunião. Com licença, ela disse, e todos se viraram para olhá-la. Eu não quero parecer presunçosa, mas eu acho que vi algo estranho no código quando estava revisando os arquivos ontem. Daniel cruzou os braços, mais curioso do que irritado. O que você viu? Isabela foi até o quadro branco e, com uma caneta, começou a desenhar um diagrama da estrutura do código, apontando para uma função específica que lidava com cache de memória. Aqui, ela disse, apontando para uma linha. Essa variável não está sendo limpa adequadamente depois que a função é executada. Com o tempo, ela acumula dados residuais que eventualmente causam um overflow. É por isso que os travamentos são aleatórios. Depende de quanto tempo o aplicativo fica aberto
E quantas vezes essa função específica é chamada? A sala ficou em completo silêncio. Daniel se aproximou do quadro, analisando cuidadosamente o que ela havia desenhado. Depois de um longo momento, ele se virou para a equipe, uma expressão de surpresa genuína no rosto. Ela está certa, ele disse. É exatamente isso. Como nós não vimos isso antes? Um dos programadores mais experientes, Rafael, verificou o código no computador e confirmou. Isabela tinha razão. O bug que havia consumido dias de trabalho e causado horas de frustração foi identificado por uma garota de 17 anos que estava ali há apenas 2 semanas. A partir daquele momento, a percepção da equipe sobre Isabela mudou completamente. Ela não era mais apenas uma assistente júnior, uma caridade do chefe. Ela era uma das deles, alguém com habilidade real e uma mente afiada para resolver problemas. Daniel começou a dar a ela tarefas mais complexas, e Isabela nunca decepcionou. Ela tinha uma forma única de abordar desafios, combinando criatividade com lógica rigorosa, e sua determinação era inabalável. Marcos observava tudo à distância, com um orgulho que ele não sabia explicar. Ele não havia sentido esse tipo de satisfação em anos. Era diferente do prazer de fechar um grande negócio ou ver os lucros subirem. Era algo mais humano, mais profundo. Ele havia apostado em alguém não por retorno financeiro, mas simplesmente porque acreditava nela, e ela estava provando que merecia cada oportunidade. Mas nem tudo era perfeito. À medida que as semanas passavam, Marcos começou a notar sinais de exaustão em Isabela. Ela continuava estudando até tarde da noite para as provas finais. Trabalhava 4 horas intensas na empresa 3 vezes por semana e ainda tinha suas aulas regulares de manhã. Ele a viu cochilando no ônibus uma vez, quando estava voltando para casa. Outra vez ela tropeçou no escritório por pura exaustão e quase caiu se Daniel não a tivesse segurado. Marcos chamou Isabela em seu escritório particular um dia. Era uma sala imponente, com vista panorâmica da cidade, móveis de design italiano e uma atmosfera de poder e sucesso. Isabela entrou hesitante, ainda intimidada pelo ambiente. "Sente-se", Marcos disse, indicando uma cadeira confortável em frente à sua mesa. Isabela obedeceu, as mãos suadas de nervosismo. "Quero falar com você sobre algo importante." Ela engoliu em seco. "Fiz algo errado?" "Não, pelo contrário. Você tem impressionado todos aqui. Daniel me disse que você é uma das melhores colaboradoras que já trabalhou na equipe dele. Mas estou preocupado com você, Isabela. Você está se matando de trabalhar e estudar. Não está dormindo o suficiente. Não está cuidando da sua saúde. Eu estou bem, Sr. Tavares. As provas finais são na próxima semana. Depois disso vai ficar mais fácil." Marcos se inclinou para a frente, os olhos sérios. "Eu sei como é essa pressão. Eu passei por isso. E quase me destruí no processo. Não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Sucesso não significa nada se você sacrificar sua saúde e bem-estar para alcançá-lo." Isabela ficou quieta por um momento, processando aquilo. Então ela perguntou algo que Marcos não esperava. "O senhor se arrepende das escolhas que fez?" A pergunta o pegou de surpresa. Marcos recostou-se em sua cadeira, os olhos distantes, refletindo. "Eu construí tudo isso", ele disse, gesticulando para o escritório ao redor. "Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Tenho respeito, poder, influência, mas perdi meu casamento no processo. Minha esposa e eu somos praticamente estranhos morando na mesma casa. Não tenho filhos porque nunca tive tempo. Não tenho amigos de verdade, só contatos de negócios. Então sim, Isabela, eu me arrependo de muitas coisas. O sucesso profissional é importante, mas não é tudo. Não deixe que seja tudo para você também." As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma honestidade crua que Marcos raramente mostrava. Isabela o observou com uma compreensão além de sua idade. "Obrigada por se importar, senhor. Eu prometo que vou tentar encontrar um equilíbrio melhor." "Apenas Marcos", ele disse com um pequeno sorriso. "Quando estamos aqui, só nós dois, pode me chamar de Marcos." Isabela sorriu timidamente. "Obrigada, Marcos." Na semana seguinte, Isabela fez suas provas finais. Marcos, discretamente, ajustou seu horário de trabalho para que ela tivesse mais tempo para estudar. Quando os resultados foram divulgados, Isabela havia tirado notas excepcionais em todas as matérias, ficando em 2º lugar geral em sua escola. Mais importante, ela conseguiu a tão sonhada bolsa de estudos integral para a Universidade Federal, no curso de Engenharia de Software. Dona Amélia quase desmaiou de emoção quando recebeu a notícia. Ela abraçou a filha com tanta força que Isabela mal conseguia respirar, ambas chorando de alegria. Marcos recebeu uma ligação de Dona Amélia naquela noite, a voz dela tremendo de gratidão. "Senhor Marcos,
Marcos, eu não sei como agradecer tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor mudou a vida da minha filha, mudou nossa vida. Marcos sentiu um nó na garganta. Ela conseguiu isso sozinha, Dona Amélia. Eu só dei a ela as ferramentas. O talento e a dedicação sempre foram dela. Mas o Senhor acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Isso faz toda a diferença no mundo. Quando Marcos desligou o telefone, ele se sentou sozinho em seu escritório escuro, olhando pela janela para as luzes da cidade. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente realizado. Não por um negócio bem-sucedido ou um investimento lucrativo, mas por ter feito diferença na vida de alguém, por ter visto potencial onde outros viam apenas uma faxineira e sua filha, por ter escolhido ser humano em um mundo que muitas vezes recompensava apenas a frieza e a ambição. E essa jornada estava apenas começando. Os meses seguintes foram transformadores, não apenas para Isabela, mas também para Marcos. Ela continuou trabalhando na empresa enquanto iniciava seus estudos universitários e rapidamente se tornou uma presença indispensável na equipe de desenvolvimento. Marcos, por sua vez, começou a questionar muitas das prioridades que havia estabelecido para sua vida. A verdade era que conhecer Isabela e sua história o havia feito refletir profundamente sobre o tipo de pessoa que ele se tornara. Sim, ele era rico e bem-sucedido, mas a que custo? Seu casamento estava praticamente acabado. Patrícia havia se mudado para o quarto de hóspedes havia 6 meses, e eles mal conversavam além de assuntos práticos. Ele não tinha hobbies, não tinha amigos verdadeiros, não tinha nada em sua vida além do trabalho. Uma noite, Marcos chegou em casa mais cedo do que o normal e encontrou Patrícia na cozinha, tomando vinho sozinha. Ela pareceu surpresa ao vê-lo. "Você está bem?" ela perguntou, e havia uma distância em sua voz que doeu mais do que ele esperava. Marcos puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, algo que não fazia havia muito tempo. "Precisamos conversar." Patrícia suspirou, como se já soubesse o que vinha a seguir. "Você quer o divórcio?" "O quê?" "Não!" ele se apressou em dizer. "Não, eu não quero o divórcio. Eu quero salvar nosso casamento, se ainda for possível." Patrícia o encarou, genuinamente surpresa. "Marcos, você não está em casa há anos, não emocionalmente. Você está casado com seu trabalho. Eu desisti de competir com ele há muito tempo." "Eu sei," ele admitiu, a voz carregada de arrependimento. "E eu sinto muito. Eu estive tão obcecado em construir esse império que esqueci por que estava fazendo isso. Esqueci que o sucesso não significa nada se você não tem ninguém para compartilhá-lo." "O que mudou?" Patrícia perguntou, cautelosa, mas curiosa. Marcos contou a ela sobre Isabela, sobre encontrá-la estudando às 3 da manhã, sobre a dedicação e o talento da garota, sobre como ajudá-la o havia feito se lembrar de quem ele costumava ser. Ele falou sobre o vazio que sentia apesar de todo o seu sucesso e sobre como queria mudar. Patrícia ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quando ele terminou, ela segurou a mão dele pela primeira vez em meses. "Eu quero acreditar em você, Marcos. Mas palavras são fáceis, eu preciso ver mudança real." "Você vai," ele prometeu. "Eu juro que vai." E Marcos cumpriu sua palavra. Ele começou a delegar mais responsabilidades na empresa, contratou um CEO operacional para lidar com o dia a dia dos negócios e reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Começou a chegar em casa a tempo para jantar, passou a fazer terapia de casal com Patrícia e lentamente, peça por peça, começaram a reconstruir o que haviam perdido. Enquanto isso, Isabela florescia na universidade. Sua experiência prática, trabalhando na Tavares Tech Solutions, a colocava muito à frente de seus colegas, e seus professores rapidamente reconheceram seu talento excepcional. No final do primeiro semestre, ela já estava sendo recrutada por outras empresas, mas permaneceu leal a Marcos e à oportunidade que ele havia lhe dado. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Isabela começou a enfrentar seus próprios desafios na universidade. Enquanto seus colegas vinham de famílias mais abastadas, com laptops de última geração e todo o tempo do mundo para se dedicar aos estudos, ela ainda precisava equilibrar trabalho e faculdade. Alguns professores a admiravam por sua resiliência, mas outros questionavam se ela realmente pertencia ali. Houve um incidente particularmente difícil no segundo semestre. Um professor de algoritmos avançados, o Dr. Bernardo Santos, era conhecido por sua arrogância e por favorecer alunos de escolas particulares de elite. Quando Isabela apresentou um projeto revolucionário sobre otimização de sistemas, ele a acusou publicamente de plágio, alegando que uma estudante de escola pública não poderia ter desenvolvido algo tão sofisticado sozinha. A acusação
devastou Isabela. Ela passou dias reunindo todas as suas anotações, rascunhos e histórico de versões para provar que o trabalho era genuinamente dela. Marcos, ao saber do ocorrido, ficou furioso e quis intervir, mas Isabela o impediu. Não. Ela disse com firmeza, eu preciso resolver isso sozinha. Se você sempre me defender, as pessoas nunca vão me respeitar pelo que eu realmente sou. Vão sempre pensar que eu sou apenas a protegida do bilionário. Marcos entendeu e recuou, mas observou de perto. Isabela apresentou suas evidências à comissão acadêmica, incluindo e-mails com Daniel Moreira discutindo conceitos, seus cadernos datados e até mesmo gravações de suas sessões de brainstorming. A investigação concluiu que não apenas seu trabalho era original, mas que era de qualidade excepcional. O Dr. Santos foi forçado a se desculpar publicamente e Isabela recebeu a nota máxima no projeto. Aquele incidente, embora doloroso, fortaleceu Isabela. Ela percebeu que sempre haveria pessoas que duvidariam dela por causa de sua origem, mas que ela tinha a capacidade de provar seu valor repetidamente através de seu trabalho e dedicação. Enquanto isso, a relação entre Marcos e Patrícia continuava melhorando. Eles começaram a fazer coisas que não faziam há anos. Jantares românticos, viagens de fim de semana, longas conversas sobre sonhos e arrependimentos. Patrícia começou a conhecer Isabela e Dona Amélia e desenvolveu um carinho genuíno por ambas. Foi durante uma dessas conversas que Patrícia sugeriu algo que surpreendeu Marcos. Sabe, ela disse uma noite enquanto estavam sentados no terraço da mansão. Eu tenho pensado muito sobre o que Isabela representa para você e percebi que você encontrou nela o propósito que estava faltando. Você sempre foi bom em ganhar dinheiro, mas agora está usando esse dinheiro para algo que realmente importa. Marcos segurou a mão dela. Você não tem ideia de quanto isso mudou minha perspectiva de tudo. Eu tenho uma ideia, Patrícia disse com um sorriso, e eu quero fazer parte disso. Quero que a gente faça isso juntos. Foi assim que nasceu a ideia de expandir o apoio a mais jovens como Isabela. Mas Marcos queria fazer isso da maneira certa, não apenas jogar dinheiro no problema, mas criar um sistema sustentável que realmente transformasse vidas. Foi durante o segundo ano de faculdade que Isabela teve a ideia que mudaria tudo novamente. Ela desenvolveu um conceito para um aplicativo revolucionário que usava inteligência artificial para conectar trabalhadores domésticos com famílias que precisavam de seus serviços, mas ia além disso. O aplicativo também ofereceria treinamento gratuito, certificações, seguro, benefícios e um sistema de avaliação justo que protegia tanto trabalhadores quanto empregadores. Ela apresentou a ideia a Marcos timidamente um dia, esperando talvez um elogio ou algumas sugestões. O que ela não esperava era a reação que recebeu. Marcos estudou a proposta em silêncio por longos minutos, sua mente analítica processando cada detalhe. Quando finalmente ergueu os olhos, havia um brilho de empolgação que Isabela raramente via. Isso é brilhante, ele disse. Não é apenas um bom aplicativo, é uma mudança social disfarçada de negócio. Você está criando dignidade e oportunidade para uma classe inteira de trabalhadores que são consistentemente explorados e desvalorizados. Você acha que poderia funcionar? Isabela perguntou, mal conseguindo conter a esperança em sua voz. Acho que vai funcionar, e eu quero investir nisso. Não como chefe ou mentor, mas como sócio. Vamos transformar essa ideia em realidade juntos. E assim nasceu o projeto Care Connect. Marcos usou seus recursos e contatos para dar vida à visão de Isabela, mas deixou claro desde o início que ela seria a CEO e teria controle criativo total. Ele seria apenas um investidor e conselheiro. Era o negócio dela, a marca dela. O desenvolvimento levou 18 meses intensos. Isabela equilibrava seus estudos universitários com o trabalho de construir uma startup do zero. Foi exaustivo, desafiador, e houve momentos em que ela questionou se conseguiria. Mas Marcos estava lá em cada etapa, não para fazer o trabalho por ela, mas para guiá-la, aconselhá-la e acreditar nela quando ela duvidava de si mesma. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Marcos e Patrícia decidiram que queriam ter filhos. Patrícia tinha 38 anos e eles sabiam que se quisessem tentar, precisavam fazer logo. Depois de meses de tratamento de fertilização, Patrícia engravidou. A notícia encheu a casa de uma energia renovada e esperançosa. Isabela ficou genuinamente emocionada pela notícia. Ela havia se tornado parte da família de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Não como empregada ou subordinada, mas como alguém que eles realmente amavam e se importavam. Dona Amélia foi a primeira beta tester do aplicativo Care Connect. Ver sua mãe usando algo que ela havia criado, algo que tornava o
trabalho dela mais fácil e justo, foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Isabela. Dona Amélia chorou ao perceber que sua filha havia criado algo que não apenas ajudaria a ela, mas a milhares de pessoas como ela em todo o país. O aplicativo começou pequeno, com apenas 50 usuários na fase beta, mas o boca a boca se espalhou rapidamente. Trabalhadoras domésticas começaram a compartilhar a plataforma umas com as outras, impressionadas com a facilidade de uso e, principalmente, com o respeito que o sistema demonstrava por elas. Não eram apenas perfis em um banco de dados, eram profissionais com habilidades, certificações e direitos. Quando o Care Connect foi lançado oficialmente, ele se tornou um sucesso instantâneo. A proposta de valor era clara, a interface era intuitiva e, mais importante, ele realmente resolvia problemas reais para pessoas reais. Em 6 meses, o aplicativo tinha mais de 50 mil usuários cadastrados. Em um ano, havia se expandido para 5 estados. As métricas impressionavam. Trabalhadoras relatavam aumento médio de 30% em sua renda, maior segurança no trabalho e, pela primeira vez, muitas delas tinham acesso a benefícios como seguro de saúde. Isabela, aos 21 anos, tornou-se uma das empreendedoras mais jovens e promissoras do país. Revistas de negócios queriam entrevistá-la. Universidades a convidavam para dar palestras. Investidores disputavam a chance de colocar dinheiro em seus próximos projetos. Mas o que mais orgulhava Marcos não era o sucesso financeiro do aplicativo. Era ver a pessoa que Isabela havia se tornado. Ela permaneceu humilde, nunca esquecendo de onde veio. Ela criou um fundo de bolsas de estudos dentro da empresa para apoiar outros jovens de baixa renda que sonhavam com carreiras em tecnologia. Ela pagou todas as dívidas de Dona Amélia e comprou para ela uma casa pequena, mas confortável, em um bairro seguro. A casa que Isabela comprou para sua mãe era especial. Tinha 3 quartos, um jardim onde Dona Amélia poderia plantar suas flores favoritas e, o mais importante, tinha iluminação perfeita em todos os cômodos. Na noite em que entregou as chaves para sua mãe, Isabela disse algo que fez Dona Amélia chorar. Você nunca mais vai ter que limpar a casa de outra pessoa se não quiser. Você merece descansar agora. Mas Dona Amélia, sendo quem era, escolheu continuar trabalhando. Não por necessidade, mas porque ela genuinamente gostava do que fazia e das pessoas para quem trabalhava. Marcos insistiu que ela reduzisse suas horas e aumentou significativamente seu salário, não como caridade, mas como reconhecimento de anos de serviço dedicado. Enquanto isso, Patrícia deu à luz uma menina saudável que eles nomearam Sofia. A chegada da bebê trouxe uma alegria que Marcos nunca havia experimentado antes. Ele se tornou um pai presente, dedicado, completamente diferente do workaholic que havia sido. Ele reduziu ainda mais suas horas de trabalho, priorizando os primeiros anos da filha. Isabela se tornou quase uma irmã mais velha para Sofia. Ela visitava a família regularmente, e a bebê sempre se acalmava quando Isabela a segurava. Era uma dinâmica familiar linda e não convencional, mas profundamente genuína. No 3º ano de operação do Care Connect, algo extraordinário aconteceu. A startup recebeu uma proposta de aquisição de uma grande empresa de tecnologia internacional. O valor oferecido era impressionante, transformando Isabela instantaneamente em multimilionária. Ela tinha apenas 23 anos. Marcos aconselhou Isabela a considerar cuidadosamente a oferta. Financeiramente fazia sentido, mas eles precisavam garantir que a missão do aplicativo seria preservada, que não seria apenas mais uma aquisição corporativa que mudaria o foco para lucro máximo às custas dos usuários. Isabela negociou duramente. Ela aceitou a aquisição, mas com condições estritas. O aplicativo manteria seu modelo atual de proteção aos trabalhadores, ela permaneceria como CEO por pelo menos 5 anos com total autonomia operacional, e uma porcentagem significativa dos lucros seria destinada ao fundo de bolsas de estudos que ela havia criado. A empresa compradora concordou com todas as condições. Isabela assinou o contrato em uma cerimônia que reuniu investidores, mídia e sua família. Quando colocou sua assinatura no papel, ela não pensou no dinheiro. Pensou na garota de 17 anos estudando às 3 da manhã na cozinha de alguém. Pensou em todas as mulheres como sua mãe que finalmente teriam dignidade e oportunidade, e pensou no homem que havia acreditado nela quando ela mais precisava. Após a assinatura, houve uma celebração. Mas o momento mais significativo aconteceu longe das câmeras e dos investidores. Marcos encontrou Isabela em um canto quieto do salão, olhando pela janela para a cidade. "Como você está se sentindo?" ele perguntou. Isabela se virou
e havia lágrimas em seus olhos, mas ela estava sorrindo, assustada, grata, responsável, tudo ao mesmo tempo. Você merece tudo isso, Isabela. Cada centavo, cada reconhecimento. Você trabalhou incrivelmente duro para chegar aqui. Eu nunca teria chegado aqui sem você, ela disse. Você me deu a primeira chance. Você acreditou em mim. Marcos balançou a cabeça. Eu apenas abri a porta. Você fez todo o resto. E agora, você vai abrir portas para centenas, talvez milhares de outras pessoas. Esse é o verdadeiro legado. Isabela o abraçou e Marcos retribuiu, sentindo aquele orgulho paternal que havia se tornado tão familiar. Ela não era sua filha biologicamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam, ela era família. 4 anos após aquela madrugada fatídica na cozinha, Marcos organizou um evento especial. Era oficialmente o lançamento de uma nova iniciativa social da Tavares Tech Solutions, mas na realidade era uma celebração. A sala estava cheia de pessoas, funcionários da empresa, investidores, parceiros de negócios, imprensa. No palco, Marcos estava ao lado de Isabela, agora uma jovem mulher confiante e realizada, e Dona Amélia, que vestia um vestido elegante e tinha lágrimas de orgulho nos olhos. Marcos pegou o microfone e olhou para a multidão. Há 4 anos, ele começou. Eu encontrei alguém estudando em minha cozinha às 3 da manhã. Naquele momento, eu tinha 2 escolhas. Podia ver aquela jovem como um incômodo, alguém que estava violando os limites do que era apropriado, ou podia vê-la pelo que ela realmente era, uma pessoa extraordinária, lutando contra circunstâncias impossíveis, se recusando a desistir de seus sonhos. Ele olhou para Isabela com um carinho paternal. Escolher vê-la, realmente vê-la, foi uma das melhores decisões que já tomei. Não apenas porque ela se tornou uma empreendedora de sucesso, embora isso seja maravilhoso, mas porque ela me lembrou do que realmente importa. Ela me lembrou que por trás de cada faxineira, cada segurança, cada funcionário que consideramos insignificante, há uma história, há sonhos, há potencial esperando apenas por uma oportunidade. A sala estava em silêncio absoluto, todos absorvendo suas palavras. Por isso, hoje anuncio a criação da Fundação Isabela Andrade, com um investimento inicial de R$20 milhões. Esta fundação vai identificar e apoiar jovens talentos de comunidades carentes, oferecendo não apenas bolsas de estudos, mas mentoria, oportunidades de emprego e tudo o que precisarem para alcançar seu potencial completo. E Isabela será a presidente do conselho. Os aplausos explodiram pela sala. Isabela estava chorando abertamente, assim como Dona Amélia. Marcos entregou o microfone para Isabela. Com a voz tremendo de emoção, ela falou: há 4 anos eu era apenas uma garota tentando estudar com a luz fraca de um poste na rua. Eu trabalhava em uma lanchonete, mal dormia, e achava que meus sonhos eram impossíveis. Então um homem me viu, não como a filha da faxineira, não como uma caridade, mas como alguém com valor. E isso mudou tudo. Ela limpou as lágrimas e continuou. Essa fundação não é apenas sobre dinheiro, é sobre dar a outras pessoas o que Marcos me deu. A mensagem de que elas importam, de que seus sonhos são válidos, de que merecem uma chance. É sobre transformar vidas, uma de cada vez. Porque eu aprendi que um único momento de gentileza, uma única oportunidade, pode mudar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Depois do evento, enquanto as pessoas se misturavam e celebravam, Marcos encontrou um momento quieto com Isabela e Dona Amélia. Patrícia estava ali também, segurando a pequena Sofia no colo. Obrigada, Isabela disse simplesmente, sua voz carregada de toda a gratidão que palavras não podiam expressar. Marcos balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Você fez isso sozinha. Eu só abri a porta. Você atravessou e construiu um império do outro lado. Dona Amélia abraçou Marcos, algo que ela nunca havia feito antes. Ela sempre mantivera uma distância respeitosa, a linha entre empregada e patrão. Mas hoje, aquela linha não existia mais. O senhor salvou minha filha, ela sussurrou. Não, Marcos respondeu suavemente. Sua filha salvou a si mesma. E no processo, ela me salvou também. Ela me lembrou de quem eu realmente queria ser. Enquanto dirigia para casa naquela noite, ao lado de Patrícia, que havia estado ao seu lado durante todo o evento, Marcos refletiu sobre como sua vida havia mudado. Ele ainda era bem-sucedido, ainda era rico, mas agora havia significado por trás disso. Ele havia aprendido que o verdadeiro legado não se mede em lucros ou propriedades, mas nas vidas que tocamos
e nas diferenças que fazemos. Ele olhou para Patrícia, depois para trás onde Sofia dormia tranquila em sua cadeirinha. Sua família estava completa, sua vida tinha propósito, e tudo havia começado com uma garota estudando às 3 da manhã, recusando-se a deixar sua circunstância definir seu destino. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Marcos dormiu em paz, sabendo que seu sucesso finalmente tinha um propósito que ia muito além dele mesmo. E em algum lugar da cidade, em uma casa confortável iluminada por luzes brilhantes, Isabela também dormia, sonhando não com o que havia conquistado, mas com todas as vidas que agora teria a chance de transformar, da mesma forma que a dela foi transformada naquela madrugada inesquecível. Nos anos que se seguiram, a Fundação Isabela Andrade se tornou um modelo nacional de como investir em jovens talentos de comunidades carentes. Centenas de estudantes receberam não apenas apoio financeiro, mas mentoria real, oportunidades práticas e, mais importante, a mensagem de que alguém acreditava neles. Muitos desses jovens seguiram os passos de Isabela, criando suas próprias empresas, desenvolvendo soluções inovadoras e, mais importante, retribuindo ao ajudar a próxima geração. Marcos Tavares, que um dia foi apenas um bilionário bem-sucedido, mas vazio, havia se tornado algo muito mais valioso, um agente de mudança real. E tudo porque ele escolheu, em uma madrugada qualquer, não apenas ver uma garota estudando em sua cozinha, mas realmente enxergá-la pelo que ela era, um potencial esperando para florescer. A história de Marcos e Isabela provou que, às vezes, as decisões mais simples podem ter um impacto mais profundo, que gentileza não é fraqueza, e que investir em pessoas, não apenas em negócios, é o investimento mais valioso que alguém pode fazer, e que nunca é tarde demais para mudar, para se reconectar com sua humanidade e para usar seu sucesso para algo maior do que você mesmo. O Claude pode cometer erros, confira sempre as respostas.